Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Irmãos queridos, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Jó, capítulo 1. Jó, capítulo 1. E vamos ler versos 1 a 5. Jó, capítulo 1, versos de 1 a 5. Está escrito: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Amém. Meus amados, eu quero hoje, a propósito do Dia dos Pais, trazer uma palavra para a igreja acerca deste momentoso assunto. Como sermos pais de verdade. E queremos evocar então a figura deste homem que viveu distante de nós há alguns milênios. Este homem que recebe da parte de Deus o mais elevado elogio de singularidade. E Deus afirma acerca dele ao próprio diabo acusador: observaste o meu servo Jó? Porque há ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Este homem, e não obstante ser o homem mais rico da sua geração, e isso está claramente expresso no verso 3, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente, era também o homem mais piedoso da sua geração. Não há nenhum pecado em ser rico, não há nenhum pecado em ser próspero financeiramente. É possível, ao mesmo tempo, ser a pessoa mais rica e também a mais piedosa, e assim era Jó. E todos vocês conhecem a história deste homem, como ele foi dura e implacavelmente provado, e como Deus permitiu que ele fosse provado, nas 3 áreas talvez mais vitais, provando ele que amava a Deus mais do que o dinheiro, mais do que a família e mais do que a si mesmo. E vocês conhecem a história desse homem, como ele é golpeado nas 5 áreas mais importantes da vida: a área financeira, a área do casamento, a área da saúde, a área dos filhos e a área das amizades. Vocês bem conhecem como Deus restaura este homem de uma maneira magnífica, dando o dobro de tudo quanto outrora possuíra. E como este homem encerra as cortinas da sua história, revelando para nós que Deus é aquele que recompensa aqueles que o honram. Mas hoje, em particular, eu gostaria de trazer à memória esclarecida de vocês um pouco sobre a vida de Jó como pai.
Que lições podemos aprender deste antigo patriarca nesta área tão vital da paternidade? E eu chamo a atenção para alguns pontos. Primeiro, Jó, um pai que andou com Deus e legou aos filhos o rico exemplo de um caráter irrepreensível. A maioria de nós, se não todos nós aqui, não temos condições de dar para os filhos o que Jó deu. Jó era o mais rico. E eu imagino quantos bens possuíam os filhos de Jó. Eu imagino que casas boas os filhos de Jó moravam. Eu imagino quantos recursos eles tinham para fazer banquetes com muita frequência. Mas o maior legado que Jó deixou para os filhos não foram os bens, foi o exemplo. Eu acho que todos nós pais queremos o melhor para os nossos filhos. Eu acho que todos nós pais trabalhamos para deixar um legado, até mesmo físico, material, para os nossos filhos. Mas, amados irmãos, muito mais importante do que coisas, nós devíamos deixar para os nossos filhos exemplo. Muito mais do que presentes, os nossos filhos precisam de presença. A maior herança que um pai pode deixar para os filhos não são propriedades, bens móveis e imóveis, mas é o legado de uma vida limpa, de um caráter irrepreensível, de uma conduta ilibada. Nós pais somos como que espelhos para os nossos filhos. Os nossos filhos nos veem mais do que nos escutam. Nossa vida fala mais alto aos nossos filhos do que o nosso discurso. E é exatamente isso que Jó vai legar para os seus filhos. Notem vocês que Jó era um homem íntegro no meio de uma geração perversa, porque a Bíblia diz que ele era um homem da terra de Uz. Quando você vai pesquisar, era uma terra idólatra, com muitos deuses, com paganismo, com muitos ídolos, com muitas crendices. E é nesse canteiro de idolatria que floresce este lírio da fidelidade a Deus, do conhecimento de Deus, da comunhão com Deus. E para nós, então, Jó serve de exemplo para dizer que não importa quão corrompida seja a sociedade brasileira, quão decadentes sejam os usos e costumes da sociedade brasileira, quão desviada seja a religiosidade brasileira, você e eu, como pais, precisamos viver uma vida irrepreensível no meio dessa geração corrupta e perversa. Segundo lugar, diz a Bíblia que Jó era um gentio. E você percebe que o desafio, então, era este homem viver cercado de muitas crenças e de muitos valores, na contramão dos valores de Deus, uma vida piedosa, como, por exemplo, viveu Abraão no seu tempo, saindo de Ur dos Caldeus, como Daniel na Babilônia, no Império Medo-Persa, como Obadias na corte de Acabe, ou como os santos na casa de César. O seu desafio, o meu desafio hoje, nesta manhã, amados, é sermos pais que vivam com integridade na presença de Deus, a despeito de convivermos com pessoas que não levam Deus a sério. Mas notem mais, Jó era um homem que associava a sua vida moral com a sua vida religiosa. Primeiramente vamos ver o seu caráter moral. Diz o texto que ele era verdadeiro intimamente. O texto diz, homem íntegro. Íntegro é aquilo que você é com a porta do quarto trancada. Íntegro é aquilo que você é olhando sozinho para o espelho.
Íntegro é aquilo que você é e só Deus pode ver. Íntegro é aquilo que você é ou não é, aos olhos de Deus. Pois Jó era um homem íntegro, e esse foi o maior legado que ele deixou para os seus filhos. Mas vejam vocês, que ele não era apenas um homem íntegro, para dentro, aos olhos de Deus, mas está escrito que ele era também um homem reto. E reto é aquilo que você é em público. Reto é aquilo que as pessoas podem ver. Reto é aquilo que a sociedade assiste. Reto é aquilo que os seus filhos contemplam externamente, porque intimamente você vive com Deus. Jó era esse homem, reto. Meus amados irmãos, a Bíblia diz por que ele era reto. Está lá em Jó 29, 15 e 16 o seguinte: eu me fazia de olhos para o cego e de pés para o coxo, dos necessitados era pai, e até as causas dos desconhecidos eu examinava. A grande pergunta hoje é esta: o que é que os nossos filhos estão vendo a nosso respeito? Nossos filhos são testemunhas de que nós somos pessoas não só íntegras, mas retas, nas nossas palavras, nas nossas ações, nas nossas transações, nos nossos negócios, nos nossos acordos, nas nossas alianças, na nossa postura espiritual. Isso era Jó. Mas notem vocês que ele também associava a vida moral à vida religiosa, porque está escrito ainda no verso de número 1, ele era um homem temente a Deus. E sabe, irmãos, aqui está a base, o alicerce de uma vida íntegra e reta. O que nos livra, irmãos, do perigo, da corrupção, da violência, da maldade, da impureza, dos deslizes da vida, é o temor de Deus. O temor de Deus é o grande freio moral da nossa vida. É o temor de Deus que nos livra do pecado, de decisões erradas, de alianças erradas, de acordos errados, de atitudes erradas. É o temor de Deus. Você e eu, pai, nós pais, precisamos pedir ao próprio Deus que Ele mesmo produza em nós temor a Ele, porque é o temor de Deus que vai nos conduzir pelas veredas da justiça. Mas notem mais, este homem tinha uma postura deliberada de se afastar do mal, porque o verso 1 termina assim: e que se desviava do mal. O mal está no nosso caminho, o mal está na nossa estrada, o mal está à nossa porta, o mal mora dentro do nosso trabalho, o mal mora nos nossos relacionamentos, o mal está diante dos nossos olhos, o mal está entrando pelos nossos ouvidos, o mal está no caminho dos nossos pés, o mal está ao alcance das nossas mãos, o mal está ao alcance do nosso coração. E o que o texto está dizendo é que este pai se desviava deliberadamente do mal. E por quê? Porque ele tinha temor de Deus no seu coração. Mas agora, irmãos, em segundo lugar, vejamos que Jó foi um pai que investiu no relacionamento dos filhos, plantando as sementes da amizade no coração dos filhos. Veja comigo, por favor, o versículo 4. Você pode ler o verso 4 comigo, toda a igreja? Seus filhos iam às casas uns dos outros, e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Eu tenho plena consciência disso, e vocês certamente também. Os filhos não são naturalmente unidos, não são. Sobretudo onde tem dinheiro. Dinheiro não tem liga, dinheiro não tem amálgama, dinheiro separa, dinheiro divide. Quantas histórias nós temos assistido, irmãos, de disputas por herança, ainda com os pais vivos,
Quantas histórias nós temos assistido semelhante a Lucas 15, onde o filho mata o pai no coração e quer receber antecipadamente a herança. Mas notem vocês que Jó não é um homem rico. Jó é o homem mais rico da sua geração. E ele tem 10 filhos. E esses filhos são amigos. E esses filhos celebram juntos. E esses filhos se alegram juntos. E para que você veja 10 irmãos unidos, pode ter certeza, é que por trás tem um pai, tem uma mãe que costura essa unidade. Por trás tem um pai e tem uma mãe que constrói pontes em vez de cavar abismos entre os seus filhos. E vocês percebem que tantas vezes, mesmo gente piedosa, não pôde legar aos filhos esta bênção que Jó planta no coração dos filhos, que era a amizade dos filhos. Se não, vejamos, pensa comigo em Adão, o primeiro pai. Abel e Caim. Eu não sei como é que era a casa do Adão, a Bíblia não faz nenhuma menção. Mas os irmãos não tinham relacionamento de amizade, a ponto de um se levantar para matar o outro. Pensa comigo em Abraão, Ismael e Isaac, a ponto de uma crise surgir dentro de casa e Abraão ter que despedir Agar com o seu filho Isaac para o deserto. Pensa comigo em Isaac, que tem 2 filhos, e eles se transformam em verdadeiros inimigos dentro de casa, um mentindo, outro traindo, e uma inimizade de 20 anos. Pense comigo em Jacó, cujos irmãos odeiam José e vendem-no como uma mercadoria barata para o Egito. Pensem comigo em Davi, o grande rei Davi, que tem dentro da sua casa traição, estupro, orquestração, assassinato, derramamento de sangue. Oh, irmãos amados, eu acho que aqui está um grande papel nosso como pais, investir no relacionamento dos nossos filhos. Não basta que cada um faça carreira solo, não basta que cada um tenha sucesso profissional ou em outras áreas da vida, mas cada um para um lado, sem amizade, sem companheirismo. E nós precisamos vigiar, porque os nossos filhos não são iguais, têm personalidades diferentes, têm temperamentos diferentes, têm gostos diferentes, têm preferências diferentes, têm aptidões diferentes, seguem carreiras diferentes. Mas nós, pais, precisamos trabalhar para que os nossos filhos se relacionem, sejam amigos, convivam e possam ter um relacionamento saudável entre eles. Terceiro lugar, Jó, um pai que exercia plenamente o sacerdócio no seu lar. Você pode ler comigo o verso 5 agora, toda a igreja? Vamos juntos? Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Meus amados irmãos, em primeiro lugar, Jó se preocupava com a salvação de seus filhos. Preste atenção, oferecia holocaustos. Holocausto significa, muitos deles, sobretudo, com derramamento de sangue, sacrifício de um animal em favor da expiação de pecados. Não há remissão de pecados sem derramamento de sangue. Isso aponta para nós que Jó era um pai que tinha profundo compromisso em ver os seus filhos salvos, debaixo do sangue. Amados irmãos, penso que aqui está uma lição para você e para mim, como pai, como mãe. Talvez a maior causa que deveríamos ter com Deus em relação aos nossos filhos seja esta: não adianta os nossos filhos morarem numa boa casa, terem uma boa roupa, estudarem numa boa escola,
fazerem uma boa graduação, fazer uma pós, um mestrado, um doutorado, entrarem pelas portas da frente das maiores e melhores empresas, fazerem uma carreira profissional brilhante, se eles não forem salvos, se eles não estiverem debaixo do sangue. Qualquer troféu que os nossos filhos tiverem na vida, por mais honrados e aplaudidos que sejam, se os nossos filhos não estiverem debaixo do sangue, se eles não foram salvos, tudo isso é troféu de palha. Jó era um homem completamente comprometido com a salvação de seus filhos. Diferente de Eli, o sacerdote, que vem os filhos até na igreja, mas como filhos de Belial. A Bíblia nos ensina, queridos, que nós devemos transmitir para os nossos filhos aquilo que nós ouvimos dos nossos pais. E hoje, irmãos, hoje, parece-nos até que com essa disputa de mercado, com esta concorrência até no campo educacional, parece-nos que esse interesse que os nossos filhos sejam troféus do nosso sucesso suplantou o desejo de ver os nossos filhos salvos pela graça de Deus. Esta deve ser a nossa principal causa. Segundo lugar, Jó se preocupava não apenas com a salvação dos seus filhos, Jó se preocupava também com a santificação dos seus filhos. Olha por favor aí o versículo de número 5. Ele nos mostra aí que Jó chamava a seus filhos e os santificava. De que maneira que um pai pode santificar os seus filhos? De que maneira? O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 6, ele diz: e vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira. A primeira coisa é não provocar os filhos a ira. E como é que um pai provoca os filhos a ira? É sendo inconsistente. O que é ser inconsistente? É exigir do filho aquilo que ele não faz. É querer que o filho seja verdadeiro quando o filho flagra mentindo. É querer que o filho seja íntegro quando o filho flagra num ato de injustiça. O que é provocar a ira? É um pai comparando um filho com outro. É um pai usando 2 pesos e 2 medidas, sendo mais complacente com um do que com o outro, favorecendo mais a um do que o outro. É exigir deles o mesmo desempenho quando poderia exigir apenas o mesmo empenho. De que maneira um pai pode santificar o seu filho? Paulo diz: criando-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Papel nosso, e aí prestem bem atenção em Efésios 6,4, que a palavra pais aí não é mais pai e mãe, porque quando está no versículo 1, e vós filhos, vocês devem honrar pai e mãe, os vossos pais, aí a ideia é pai e mãe, mas aqui, não provocar ira e criar na disciplina e na demonstração do Senhor, pais aí é pai e marido, é pai e homem, é pai. Porque aos olhos de Deus, o ônus da criação dos filhos compete ao pai. E hoje muitos pais têm terceirizado essa responsabilidade para a esposa, para a mãe, para a escola, para a igreja, quando essa é a nossa responsabilidade. É aquilo que Josué fez: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Terceiro lugar, irmãos, Jó se preocupava com a vida íntima de seus filhos com Deus. Olha por favor o que ele diz aí no versículo 5 ainda. Pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Sabe o que significa isso, irmãos? Muitas vezes nós só nos preocupamos com os nossos filhos naquilo que todo mundo vê. Mas Jó tinha uma preocupação com seus filhos naquilo que as pessoas não podem ver, só Deus vê. Sabe o que significa isso? Jó era um pai interessado em que Deus fosse glorificado na vida de seus filhos. Não basta que os nossos filhos venham à igreja, não basta que os nossos filhos participem da escola bíblica dominical, não basta que os nossos filhos venham apenas para os cultos onde a igreja se reúne coletivamente.
Não basta que os nossos filhos apenas tenham funções ou cargos ou posição de liderança na igreja. O que Jó espera de seus filhos é muito mais do que isso. É que eles aqui no coração, na intimidade da vida, possam honrar a Deus, possam andar com Deus. Por isso Jó serve para nós de modelo e de exemplo neste domingo dos pais. Mas mais do que isso, em quarto lugar, irmãos, Jó era um pai intercessor. Muito embora a palavra intercessão ou oração não apareça no texto, não é verdade? Mas quando você olha o conjunto desse versículo 5, você pode perceber que Jó era esse pai intercessor. Chamava Jó a seus filhos e os santificava, levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus, e assim o fazia continuamente. Você tem orado pelos seus filhos? Quando você coloca a causa dos seus filhos na presença de Deus, por que você ora? Que motivo leva você a orar pelos seus filhos? Essa é a grande pergunta, e se você parar para perceber, Jó não pede nenhuma coisa material para os filhos aqui. Toda a preocupação desse pai, toda a direção desse pai tem a ver com a relação desses filhos com Deus. Talvez seja a hora de falar para os filhos agora, dizer o seguinte: não cobre coisas de seus pais, mas espere de seus pais que estejam na brecha em favor da sua vida espiritual. Porque se você, filho, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas vão ser acrescentadas na sua vida. Amados irmãos, nós precisamos rogar a Deus que Ele reavive o nosso coração como pais, para nós orarmos mais pelos nossos filhos. Como Ana orou por Samuel, como Mônica orou por Agostinho de Hipona. Mas como é que Jó fazia isso? Diz o texto no versículo 5, que Jó fazia isso levantando-se de madrugada. E diz o verso 5, terminando lá: e o fazia continuamente. Agora pense comigo em Jó. Se ele era o homem mais rico, o que significa isso? Você conhece um rico desocupado? Quanto mais rico é um homem, mais ocupado ele é. Quanto mais rico é um homem, mais congestionada a agenda dele é. Quanto mais rico é um homem, mais compromisso ele assume. E aqui está um papel para nós, um exemplo para nós. Se você está ocupado demais, a ponto de você não ter tempo para os seus filhos, de fato você está ocupado demais. Se você está tão ocupado a ponto de não poder contactar-se com seus filhos, ligar para os seus filhos, falar com seus filhos, orar pelos seus filhos, você está ocupado demais. Jó fazia isso não ocasionalmente, Jó fazia isso continuamente. Notem vocês que ele era um homem capaz de sacrificar até mesmo o seu conforto pessoal, porque diz a Bíblia que ele se levantava de madrugada. Em outras palavras, meus filhos são minha prioridade. E eu gostaria de concluir. A Bíblia não fala, né, pastor Ival, se os meninos eram casados. Ele tinha 7 filhos, 3 filhas. O que a Bíblia diz que cada um morava na sua casa. E já para aquela época devia ser um avanço enorme. Porque na verdade a família era uma espécie de clã naquela época. Então minha impressão é que já deviam ser adultos e talvez até casados. E aqui um ponto: nosso papel como pai não termina no dia que o filho casa, que a filha casa. Os nossos filhos se casam, eles seguem a sua vida, mas o nosso papel de intercessores, de conselheiros, não termina.
nós ainda continuaremos velando pelos nossos filhos e pelos filhos dos nossos filhos, porque este é o nosso papel de intercessores da nossa família. A minha oração é que nesta manhã do Dia dos Pais, Deus nos encoraje a imitarmos este homem, que foi um pai, segundo o coração de Deus. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.